Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó para mais um momento Gotas de Luz. Convido a todos nesse momento que possam fechar seus olhos e elevar seu pensamento, para que unidos e reunidos possamos formar uma grande egrégora de amor e de paz e emanar ao nosso planeta as energias de transformação e de muita paz. Pedimos à Mãe Maria, ao Mestre Jesus, ao irmão Ismael, que se junte conosco à emissão de bons pensamentos, boas energias a cobrir o nosso planeta. Convido a todos a orar pelos nossos governantes, para que eles se sintam acolhidos, amados, protegidos, envolvidos na psicosfera de paz e harmonia. Que a luz do Cristo chegue a todos eles, iluminando o seu pensamento, iluminando os seus sentimentos, para que possamos estar nessa mesma sintonia de amor e de paz. Que cada um de nós possamos abandonar os sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, de discordância, que possamos respeitar o nosso irmão, com os pensamentos dele, com as atitudes. Que o amor, o respeito, seja o nosso lema, seja nosso guia, que possamos doar um pouco mais de nós mesmos, que possamos emanar as bênçãos divinas a cada irmão que necessite de paz, que necessite de energia de saúde, de luz e transformação. E assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos nossos guias e mentores, nós iniciamos a nossa atividade dessa noite, envolvida em muita paz, em muita luz. Hoje, a nossa irmã Neide vai conduzir o trabalho. Estamos trabalhando nesse mês o livro Convites da Vida e hoje ela vai fazer o convite ao estudo. Neide, por favor, ative seu microfone e a palavra é contigo. E assim seja. Então, nós vamos fazer essa reflexão, né, em cima do livro de Joana, pelo espírito de Joana de Ângeles, na obra de Divaldo Franco. E esse estudo convite, inclusive, inicialmente, ela cita diversos exemplos de pessoas que, às vezes, não levam adiante o estudo por diversos outros motivos, né? Por convicções ideológicas e por outras coisas mais. E ela nos diz o seguinte: mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita como vínculo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. Então, para nós evoluirmos, Joana nos diz que nós vamos precisar estudar, né? Precisamos aumentar mais esse manancial de estudo nosso. E o estudo, porque ela diz também que o estudo é uma condição precípua à paz. Então, o estudo do Espiritismo, porque ela fala aqui do estudo da dedicação ao Espiritismo, né? E esse estudo nos leva à paz. Por quê? Porque o estudo vai nos dar subsídios suficientes para que nós possamos ter o equilíbrio necessário para enfrentarmos os obstáculos e etc. Então, a necessidade do estudo, nós, diante do que Joana nos diz, é uma necessidade que nós precisamos ter. E nós temos que estar convictos
né, da importância de nos alimentarmos nesse saber, nos alimentarmos na fonte do saber, procurar entender, procurar saber mais, procurar, quer dizer, é um esforço constante para que nós possamos também colocar em prática esse processo do estudo. E o processo da autorrealização, ele depende muito de nós irmos buscar o conhecimento. Então, o conhecimento não vem até nós. A gente tem que buscar esse conhecimento. E esse conhecimento faz com que a gente expanda a nossa consciência, né? E assim a gente galgar essa evolução espiritual que Joana nos fala aqui, na consciência e rota iluminativa da viagem da evolução. Então, essa expansão também de consciência vai nos ajudar a nós crescermos espiritualmente e evoluirmos espiritualmente. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo advento da verdade, do Espírito de verdade, nós temos: espíritas, amai-vos, e este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa frase do Espírito de verdade, da necessidade que temos em evoluir, em estudarmos para evoluir. Então, o conhecimento do Espírito, ele amplia a nossa visão da realidade, alarga a nossa consciência existencial, nos permitindo sempre lembrar que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós vamos transcender, né, a vida carnal. E só estamos aqui temporariamente, momentaneamente estamos vivendo encarnados, vivendo na carne. Então, com essa consciência de sermos espíritos imortais e que vamos transcender a materialidade, isso aí nos fortalece para nós enfrentarmos os obstáculos que venham surgir na nossa vida e com equilíbrio, né? Como Joana fala, que nos traz a paz. Então, é essa consciência, esse aprendizado, esse saber que nos traz esse equilíbrio diante das dificuldades que vamos enfrentando na vida. Nos proporciona sermos também mais assertivos naquelas atitudes que nós temos que tomar, nas nossas decisões. Então, nós também podemos ter mais assertividade quando temos um embasamento no estudo. Então, o estudo e o saber é como eles se andassem de mãos juntas, né, juntos, porque tanto um quanto o outro, um e outro, vão ampliando a nossa conexão com o fazer, porque não adianta somente nós estudarmos, nós sabermos, não adianta também ter muito conhecimento e não botar em prática. No Evangelho de Jesus, a gente sabe que o ensinamento de Jesus é pôr em prática os seus ensinamentos. Então, o estudo também, o saber, o estudo e o saber, eles andam de mão dadas e eles ampliam, facilitam o nosso fazer, ou seja, colocar em prática o que nós vamos adquirindo de aprendizado. Então, o saber, ele é um processo construtivo, e a gente nunca termina de construir. O saber é algo que nunca vai estar pronto, vai estar acabado. A gente sempre tem algo a mais a procurar, a saber, a nos instruir mais e mais vezes, ampliar mais o nosso conhecimento. Às vezes, muitas vezes, nós lemos um livro, o próprio Evangelho, nós lemos algumas passagens, e das mais vezes que nós lemos, nós vamos ampliando
a nossa consciência, o nosso saber. Nós vamos entendendo melhor aquelas palavras, aqueles ensinamentos, né? Então, a gente nunca vai ter um saber completo. Ninguém sabe tudo. Sempre nós vamos ficar devendo, porque o saber completo ele não existe. Nós sempre temos que estar nos completando e nos atualizando. Visto que nas profissões, por exemplo, nunca se para de estudar, porque sempre tem algo mais evoluído para que a pessoa possa estudar. Então, dentro também da doutrina espírita, sempre tem algo para nós acrescentarmos ao nosso manancial de estudo e de saber. Então, muitas vezes, nós já vimos agora, por exemplo, essa importância da gente estudar, mas, às vezes, devido a algumas situações, alguns obstáculos, nós, às vezes, fraquejamos e também não conseguimos estudar, pelo menos estudar o suficiente, ou que nós deveríamos estudar, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho por que, às vezes, a gente não consegue estudar, ou estudar mais, ou se dedicar mais, por um processo, muitas vezes, de autossabotagem, não é isso? Nós criamos, às vezes, muitos obstáculos, e nós temos alguns itens como que criam essas dificuldades para nós. Então, temos a insegurança. Então, muitas vezes, nós ficamos inseguros, nos comparando até com outras pessoas. Porque tal pessoa, claro que quando a gente vê um palestrante da envergadura de Divaldo Franco e de outros, que tem um manancial muito grande, mas cada um está no seu patamar. Nós não podemos nos comparar com outros. Então, às vezes, tem pessoas, porque fulano já leu muitos livros, mas eu posso começar a ler um, ler dois, ler três, e assim por diante. Então, nós não devemos nunca nos comparar com alguém ou com as pessoas, e isso ser um método, eu não vou chegar nunca a ser fulano de tal. Não precisa chegar a ser fulano de tal, né? O importante é a gente se completar e se completando aos poucos, sentindo que estamos evoluindo aos poucos, porque isso não vai fazer o nosso conhecimento não vai fazer a evolução de ninguém, a não ser a nossa própria evolução. Então, quanto mais nos esforçarmos, melhor resultado nós vamos ter. Então, a procrastinação também é algo que, às vezes, nos impede. Quando eu tiver mais tempo, ou eu vou deixar para depois, vou deixar para mais tarde, e, às vezes, vai passando o tempo. Então, isso causa uma inércia e isso nos traz um prejuízo. Então, o mau gerenciamento do tempo faz com que o nosso aprendizado, o nosso estudo fique atrasado, não evolua, não chegue a um patamar de melhor condição para nós. Então, diante disso, nós podemos pensar em tomar alguma providência, não é isso? Muitas vezes, as obrigações nossas são muitas. Eu sei que nossas obrigações são muitas. As obrigações materiais, não só em termos de trabalho, mas de família, compromissos com família, compromissos outros, e, às vezes, muitos compromissos nos tiram, às vezes, do momento de nós estudarmos, de nós nos dedicarmos mais ao estudo. Mas a gente pode, vamos assim, driblar um pouquinho, né, essa falta de tempo, essa quantidade de obrigações que nós temos, nós podemos dar um jeitinho e conseguirmos ajeitar as coisas.
Então, nós podemos listar algumas prioridades na nossa vida, né? Listar prioridades. Então, a gente lista prioridades, prioridade, um horário, um tempinho, como Joana vai nos dizer aqui, nós vamos ver mais adiante, um texto de Joana, onde ela diz que a gente deve separar um tempinho, nem que saiba um dia na semana, e etc, etc. Então, e para nós fazermos essa listagem de prioridades, nós temos também que ter a disciplina, né? Nós temos que ter disciplina. Então, se nós não tivermos a disciplina, fica um pouquinho difícil, porque realmente muitas coisas passam na frente. Então, nós podemos também criar um plano de ação, né? Um plano de ação na semana, no dia, no texto. Vamos escolher o evangelho. Então, vamos traçar um plano de ação, né? Nós traçamos um plano de ação para o nosso Evangelho no Lar, que a gente tem o compromisso daquele horário, de estarmos naquele horário, naquele dia. Então, a mesma coisa pode ser com estudo. Escolher um livro, um texto, pode ser um livro de estudo, ou um outro livro qualquer, um livro filosófico, e traçarmos o plano de ação e identificarmos também os obstáculos, né? O que é que está me impedindo? A gente também tem que ser bem sincero conosco mesmo. O que é que está nos impedindo? O que é que está me impedindo? O que é que está fazendo com que eu não estude o suficiente ou não estude quase nada? Porque isso acontece também com a gente, com qualquer um de nós, né? Às vezes, tem momentos que, às vezes, a gente tem que ficar em alerta e reconhecer o que é que está nos impedindo de alcançarmos com mais rapidez a nossa evolução espiritual. E agir sempre com simplicidade. Não adianta a gente complicar. Vamos pelo caminho bem simples. Coisa mais simples, mais direta, sem querer se aprofundar do dia para a noite, porque não vai também funcionar dessa forma. E ter perseverança, né? Perseverar. Então, às vezes, tem uma semana que a gente, por qualquer motivo que houve, furou. Não consegui pegar no livro, não estudei, mas essa semana que vem eu vou me organizar e vou fazer. Então, ter essa perseverança, disciplina e perseverança, né? Então, aí Joana nos traz, diante disso, Joana nos traz no texto dela, que a doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão. Então, não é para ser feito, né? Precisa demorado estudo, é um conselho a isso aí, são as palavras dela. É um demorado estudo e bem estruturada reflexão. Então, não adianta dizer que leu 20, 30 livros, mas foi en passant. Não adianta. Então, tem que ser algo que fique, né? Que fique e nós possamos botar em prática, para melhor assimilar e mais facilmente vivida, porque não somente a leitura, o estudo, o conhecimento, mas colocar isso em prática, né? Para que seja melhor, mais facilmente vivida. Aprofunda, por tua vez, aí é um conselho que ela nos dá, um conselho assim magnífico. Aprofunda, por tua vez, o pensamento no estudo da revelação kardeciana, reservando algum tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente. Olha o que eu falei sobre, às vezes, a condução do tempo para a gente, que às vezes é meio difícil, mas ela aqui nos dá esse conselho, reservando algum tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente.
é o plano de ação, né? A fim de impregnar-te da convicção e da renovação. Então, é preciso a gente absorver esse estudo, né? Realmente ficar convicto desse estudo. Da renovação, indispensável à preservação do patrimônio espiritual, com o qual despertarás além da vida orgânica. Então, é o que Joana está nos dizendo aqui, é o que nós vamos levar, ou seja, o nosso conhecimento, o nosso saber, vai nos ajudar na nossa evolução espiritual e é o que nós vamos levar além túmulo, né? Para fora da vida orgânica. Então, é o que nós vamos levar de bagagem. O que nós adquirirmos nessa encarnação, nós vamos levar de bagagem para a próxima encarnação e, com certeza, vamos vir melhores do que saímos daqui. Tá? Então, Jesus é o mestre, nós, os discípulos, e Kardec, como professor, nos ajuda a estudar e a refletir as lições e o dever da caridade, para alcançarmos patamares mais elevados. Então, assim, essa reflexão que Joana nos traz, para que nós encaremos Jesus como nosso mestre, nós todos como discípulos dele, e o legado deixado por Kardec como professor nos dá um subsídio grande para que nós possamos estudar, nós possamos absorver e vivenciar esses ensinamentos. Então, essa fica a reflexão. Eu agradeço pela audição de todos e Jesus nos abençoe e nos dê muita força para nós continuarmos trilhando a caminho dessa evolução espiritual tão almejada por todos nós. Boa noite e gratidão a todos. Boa noite, irmãos da Casa de Jesus, aqui do Zoom e do YouTube. Gratidão à nossa querida Neide pelas belas reflexões da noite de hoje. E vamos, nesse momento, passar para o nosso atendimento espiritual. Convidando a todos que sente-se comodamente, que eleve o seu pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria. Não vamos nos esquecer da nossa água, para ser fluidificada pelos irmãos amigos. Vamos receber nesse momento as gotas de luz trazidas pelos irmãos espirituais. Para começar, façamos o exercício da respiração. Inspire profundamente pelo nariz. Solte bem devagar. Inspire mais uma vez. E solte bem devagar. Ao inspirar, inspire paz. Inspire harmonia. Inspire saúde. E ao expirar, ao colocar o ar para fora, aquilo que não nos faz bem. Esses 3 atendentes espirituais chegam mais próximos a nós. Começa o passo espiritual retirando todas as negatividades, limpando os nossos corpos,
Inspire enquanto estes irmãos realizam esse trabalho de limpeza energética. Aproveite o momento para orar, para agradecer. Você não pediu, ainda somos pedintes, ainda necessitamos. Converse com os irmãos. Eles estão ouvindo a cada uma das nossas necessidades. Deles, partindo do nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça, eles derramam gotas de luz. E essas gotas de luz vão penetrando o nosso ser, vão nos envolvendo em energias salutares, restaurando a nossa força energética, restaurando a nossa saúde. Essas gotas de luz vão sendo distribuídas por cada chakra, por cada ponto energético que estão necessitando. Inspire, sinta a presença dessas gotas de luz que estão no prazo, refrigerando a nossa alma, refrigerando o nosso ser, nos trazendo paz e força para seguir a nossa caminhada. Agradecidos e agradecidas a esses irmãos espirituais, a esses atendentes que cuidaram de nós, cuidam de nós. No anonimato, estão sempre presentes em nossas vidas, ajudando a retirar as pedras do nosso caminho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Esses irmãos estão terminando esse atendimento, abençoando o nosso lar, cômodo por cômodo, abençoando a nossa família. Que assim seja. Muita paz para todos. Agradecer as meninas, a Ângela e a Neidinha, pelas mensagens dessa noite, pelo ensinamento, por tudo que compartilharam conosco. Agradecer a paciência, agradecer a companhia, agradecer a parceria que nós temos com cada um de vocês. Fazendo um lembrete que amanhã nós temos a nossa doutrinária. Estou botando para vocês também o número para quem deseja um atendimento de medicina espiritual pelo Zap. Só entrar em contato com esse número, que as meninas vão dar o direcionamento necessário. E que possamos ter um final de semana repleto de muita paz, de muita luz, de harmonia. Que possamos continuar vibrando sempre no bem, no amor e na ordem. E assim encerramos com o nosso mantra, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias de paz, de saúde, de transformação e de muita luz. Um beijo no coração de todos, até o nosso próximo encontro.